sobrenatural. Capítulo 7. Fugindo para o deserto. 1927 a 1929. Quando William Branagh chegou a Phoenix, Arizona, o Sr. Francisco pagou a ele $3 por ajudá-lo a dirigir. Aquele era todo o dinheiro que Billy tinha no mundo, porém, ele não estava preocupado. Ele tinha certeza de que surgiria alguma oportunidade. Isto foi em dezembro do ano de 1927. Ele tinha 18 anos de idade e estava cheio de entusiasmo com uma nova chance em sua vida. Depois de enviar para casa uma carta explicativa à sua mãe, Billy se estabeleceu para explorar a cidade. Tão logo estava ali, houve um rodeio. Aquilo fez pensar: eu sou um bom peão de rodeio. Já que estou duro, por que não conseguir facilmente algum dinheiro neste rodeio? Mas eu terei que conseguir um par de perneiras antes de estar diante daqueles vaqueiros. Ele caminhou na rua até a loja de roupas mais próxima e experimentou um par de perneiras de couro. Elas eram magníficas. A palavra Arizona vinha gravado no alto relevo, no cinto, e tinha a cabeça de um boi trabalhado em cada perna, com botões de metal no lugar dos olhos. Mas elas eram compridas e o couro arrastava no chão. Billy olhou a si mesmo no espelho e pensou: eu pareço um galo de briga, cheio de penugem e emplumado. O balconista disse: esta calça custa $25, senhor. Billy estava contente por ter uma desculpa para não comprá-las. Temo que $3 é todo o dinheiro que tenho, o balconista sugeriu. Seria melhor você levar uma calça jeans leves. Billy comprou a calça e um chapéu de vaqueiro e então retornou ao rodeio. No alto da cerca estava uma fila de vaqueiros desfigurados, com as pernas cruzadas, e parecia que eles tinham estado conduzindo gado e lutado em uma guerra. Billy pensou: este é o lugar a que pertenço. Ele subiu na cerca ao lado deles. Todos ao redor deles estavam torcendo com entusiasmo. Billy tinha chegado exatamente quando um famoso peão de rodeio estava montando um notório e selvagem garanhão. O cavalo estava no cercado, não muito longe. Billy observou o peão de pernas compridas cair sobre a sela e ele pensou: se este companheiro não cavalgar aquele cavalo, então eu cavalgarei. No momento em que a porteira moveu-se para abrir, aquele cavalo saiu bufando e saltando do cercado com as 4 patas no ar. Quando bateu no chão, saltou novamente, retorcendo o corpo e dando coices com as patas traseiras ao mesmo tempo. O peão se movimentava sobre a sela como um espantalho e caiu violentamente contra o solo, ficando deitado imóvel no meio da arena, com sangue saindo pelo seu nariz. Enquanto o laçador apanhava o cavalo e o colocava de volta no cercado, outros carregaram o vaqueiro inconsciente a uma ambulância e o levaram embora. Um homem caminhou lentamente ao longo da cerca onde Billy estava com aqueles cowboys com trajes de vaqueiros. Ele disse: darei $50 para qualquer homem que permanecer naquele cavalo por 30 segundos. O homem se manteve encarando um cowboy e repetiu a oferta. Ninguém se manifestou.
Então o homem parou em frente de Billy e perguntou: "Você é um peão?" "Não, senhor," Billy disse embaraçadamente. Billy foi contratado numa fazenda de gado no noroeste de Phoenix, próximo a uma pequena cidade chamada Wiltersburg. A sua habilidade de montar rapidamente se aperfeiçoava à medida que dividia as tarefas da fazenda. Um verdadeiro vaqueiro, exatamente como ele tinha sonhado que seria. A beleza da pradaria superou suas loucas imaginações. Ao redor dele se via escarpadas montanhas, cactos gigantes espalhados no plano deserto e inclinado às encostas do cânion. O deserto era um quadro de diversidade, com abundância de cactos com minúsculas agulhas, um pequeno cacto que parecia como um barril, com costela espinhosa, e no baixo árvores fechadas, conhecidas pelo seu nome em espanhol de palo verde, que significa vara verde. A ilusiva vida selvagem também o fascinou. Lagartos, cascavéis, cangurus, javalis, era tudo tão exótico, tão diferente do bosque do vale do rio Ohio. E pensar que ele estava no meio disto, cavalgando na poeira da pradaria, trabalhando com vaqueiros e cuidando do gado. Este era o seu modo de viver. O que poderia ser melhor? Ele sentiu como se tivesse dado um passo para aqueles filmes românticos do Oeste, que ele tinha assistido quando era um garoto. Mas depois de 1 ano e meio trabalhando na fazenda, a ilusão de perfeição começou a desaparecer. Assim que o verão de 1929 surgiu, a insatisfação de Billy aumentou. Muitas vezes ele desejou saber o que estava errado. Ele tinha vindo ao deserto para encontrar paz e realização, mas de alguma maneira a paz e a realização o estavam iludindo. Ele não era feliz, não completamente. Algo estava ainda faltando em sua vida. Mas o quê? Finalmente veio o tempo de rodeio no outono. Durante cada verão, muitos fazendeiros locais colocavam seus rebanhos a pastar no mesmo lugar alto nas montanhas, onde as gramas crescem espessas entre altas árvores de pinho. Cada outono eles trabalhavam juntos com outras pessoas encarregadas do trabalho do gado disperso, trazendo abaixo o rebanho ao vale da fazenda e então separando-os por marca. No último ano, Billy tinha considerado o ajuntamento de outono como a coisa mais animadora que já tinha feito. Mas este ano ele estava em problemas, pela mesma intranquilidade que o tinha obstinado em todo o verão. O que estava errado? Quando desceu o entardecer, Billy deslizou-se da sela do seu cavalo e colocou-a próxima à fogueira do acampamento como um travesseiro. Depois de comer, ele recostou contra sua sela e observou o sol baixar através das montanhas, lançando brilho laranja, rosa e faixas vermelhas no céu. Um velho texano chamado Slim afinou seu violão. Cada noite Slim fazia serenata no deserto com baladas vaqueiras, acompanhado por um outro vaqueiro que soprava através de um pente, fazendo um pedaço de papel zumbi em harmonia. Slim cantou: "A noite passada me deitei na pradaria, contemplei as estrelas no céu e desejei saber se mesmo o vaqueiro poderia ser levado para aquele doce lugar.
há uma estrada para aquela região feliz e luminosa. E a trilha ali é escura, assim dizem, mas a larga trilha leva à perdição, com chamas por todo lugar. Eles falam de um outro grande proprietário, e ele nunca está sobrecarregado, assim o dizem. Ele sempre fará sala para um pecador. Isso levará aquele caminho estreito. Eles dizem que ele nunca o abandonará, e ele conhece cada ação e olhar. Por segurança é melhor sermos marcados, ter nosso nome registrado em seu grande livro. Dizem que haverá um grande ajuntamento, quando vaqueiros obstinados permanecerão, serão marcados pelos cavaleiros do julgamento, que estão postos e conhecem cada marca. Penso que serei como um desviado, apenas um homem que está condenado a morrer. Serei cortado do grupo com os decaídos, quando o chefe dos cavaleiros passar. Billy entendeu o que as palavras da balada significavam. Perdido como um animal novo que não era marcado e que terminava como uma sopa de carne. E acerca do grande proprietário com seu livro de registro, Billy desejou saber se era isto que o estava atormentando? Tinha isto a ver com Deus? Slim puxou outra melodia, desta vez o hino de uma velha igreja. Na cruz onde meu Salvador morreu, para a purificação de meus pecados eu clamei. Ali o sangue foi aplicado no meu coração. Glória ao seu nome. Ouvindo aquela suave e longa melodia, Billy sentiu uma dor distinta em seu coração. Ele se virou e puxou a manta ao redor de sua cabeça, deixando somente suficiente espaço para seus olhos e nariz. As estrelas pareceram estar tão próximas, embora estivesse muito além das montanhas. Na adoração eterna da brisa através das árvores de pinho, Billy imaginou ter ouvido Deus chamando-o, como havia chamado seu primeiro filho, que havia se perdido. Adão, Adão, onde estás? Depois de 3 semanas o rodeio terminou, os vaqueiros se dirigiram de volta à fazenda para receber seus pagamentos e ler suas correspondências. Billy tinha uma carta o esperando que vinha de sua mãe, com a data de algumas semanas antes. Entre outras pequenas novidades, ela mencionou que Edward estava muito doente. Billy não levou isto muito a sério, supondo que seu irmão tivesse um resfriado ou uma gripe. Naquela tarde, todos os vaqueiros se dirigiram a Fênix para comemorar. Embora Billy não se sentisse tão contente quanto os outros, ele seguiu com eles para a mudança de cenário. Enquanto o pessoal da fazenda enchia o salão, Billy andava pelas ruas sozinho. Seu coração ainda sentia-se atribulado. O que estava errado? Ele definitivamente não estava com saudade de casa. Ele amava o Arizona, amava o deserto e apreciava seu trabalho. Porém, de alguma forma, ele ainda sentia um vazio interior, incompleto. Ele não podia entender. Ele sentou-se por um momento observando o movimento. Uma linda moça espanhola que passeava por ali lançou algumas piscadas para ele e deixou seu lenço branco cair. Billy, com seus pensamentos aúreos, disse: "Ei, você deixou seu lenço cair." A moça o apanhou e continuou caminhando. Billy ouviu uma música vindo de uma parte mais distante da rua. Ele seguiu o som até que chegou a uma arena de rodeio vazia.
Ali próximo ao cercado, um velho vaqueiro estava tocando violão e cantando. Na cruz onde meu Salvador morreu, para a purificação de meus pecados eu clamei. Ali o sangue foi aplicado no meu coração. Glória ao seu nome. Mas este vaqueiro cantou com mais sentimento do que Slim na pradaria. Este homem cantou o hino de coração. Lágrimas foram rolando por sua deformada face. No final do coro ele se virou para Billy e disse: Irmão, você não sabe o que é até que receba este maravilhoso Jesus Cristo. E ele cantou o coro novamente, glória ao seu nome. Billy pôs seu chapéu e foi-se embora. Seu coração agitava com inexpressíveis sentimentos. Neste tempo, Billy caminhou de volta ao salão. Seus companheiros de fazenda estavam rindo demasiadamente, atirando nos dedos dos pés uns dos outros, e dançando e apostando uns com os outros $5 que poderia andar em linha reta, e todos eles estavam tão bêbados que mal podia permanecer na calçada. Billy os guiou ao carro e os levou de volta a Wickeburg. Na manhã seguinte, quando Billy entrou no corredor, bagunçado, havia uma nota que dizia: Billy, venha ao Pasto Norte, muito importante. Pop, um velho e solitário guarda florestal, estava esperando por ele no portão do curral. Infelizmente, tenho más notícias para você, disse Pop. Ele entregou o telegrama a Billy, que se lia: seu irmão Edward morreu a noite passada. Venha para casa imediatamente. A notícia o atordoou. Foi a primeira morte que tinha experimentado em sua família. Ele deu as costas a Pop e olhou através do amarelo e queimado sol da pradaria, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele lembrou em quão difícil a vida tinha sido para os dois garotos, indo à escola sem roupas suficientes para vestir, sem livros escolares, papéis ou canetas, e às vezes sem comida para comer. Então Billy se lembrou de furtar aquela mão cheia de pipoca de seu irmão. Oh, se ele pudesse somente voltar e viver isto novamente. Ele jamais trapacearia um pobre e faminto amigo. Mas ele não poderia viver isto novamente. Agora ele não poderia nem mesmo dizer que sentia muito. Edward tinha saído. Billy desejou saber se Edward estava pronto para encontrar-se com Deus. Então o pensamento o afetou. E quanto a ele mesmo, estava ele pronto para encontrar-se com Deus? Billy voltou a Jeffersonville para o funeral. No encerramento de seu sermão, o reverendo McKinney disse: deve haver alguém aqui que não conhece a Deus. Se há, aceite-o agora. Billy firmou-se em seu assento para não se levantar. Algo estranho estava puxando seu coração, algum tipo de magnetismo que ele não podia entender. O que quer que isso fosse estava fazendo ele se sentir miserável. Após o funeral, Billy planejou voltar ao Arizona, mas sua mãe implorou tanto para que ele ficasse em Indiana que Billy finalmente concordou, contanto que pudesse encontrar algum trabalho. Logo ele conseguiu um trabalho de escavação de valas para a colocação de gás oleoduto de uma companhia de serviço público local, o Serviço Público de Indiana. Ele decidiu que ficaria em Jeffersonville pelo menos por algum tempo. A neve tardou a cair no outono de 1929
Quando Billy acordou e viu o chão todo branco e frio, ele pegou um dos cobertores de sua mãe, se dirigiu ao cemitério, enxugou a neve da sepultura de Edward, então estendeu o cobertor sobre o fresco monte de terra. Ele queria que Edward se mantivesse aquecido.